pessoal, eu sou a doutora Fabiana Arruda. Estou aqui mais uma vez para a gente trabalhar um processo terapêutico hoje que eu acho muito interessante. Na verdade é o mais estudado, mais conhecido e o que tem uma eficácia enorme. E quem está aqui hoje para falar disso comigo é Regina Célia, uma psicóloga, uma grande amiga que vai esmiuçar isso para a gente. Tudo bem, Regina? Fabiana, é um prazer estar aqui com você, é um prazer poder comunicar a todos, né, que estão nos ouvindo sobre a terapia cognitivo-comportamental. Hoje a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que você mesmo disse, né, é uma das mais indicadas, né, por profissionais. Por quê? Porque é uma terapia baseada em evidência, ela é cientificamente comprovada, né? Ela foi fundada por Aaron Beck, na década de 70, né? Beck, inclusive, era um psicanalista que buscou estudar dentro, né, do transtorno depressivo a influência das cognições, né, na manutenção do transtorno, né? Ele fez vários artigos, vários estudos, né, evidenciando a importância das cognições sobre as nossas emoções. E esse se tornou o princípio básico da terapia cognitiva. Nós entendemos, né, segundo a TCC, segundo Beck, são as cognições que interferem em nossas emoções. O que seria isso? A forma como eu interpreto as situações que causam uma emoção, muitas vezes negativa. Regina, exemplifica, para ficar mais claro. Isso, exatamente. É importante a gente clarificar, porque assim, o que seria essas cognições? Seriam os pensamentos que nós temos. Nós temos um fluxo paralelo de pensamentos automáticos, que são esses pensamentos que passam o tempo todo na nossa cabeça. São pensamentos rápidos, são pensamentos, né, que a todo momento, se eu pedir para você pare de pensar, você não vai parar de pensar, né? Existe um fluxo o tempo todo. E por ser automático, né, eles são passíveis de serem distorcidos. E são esses pensamentos distorcidos, que geralmente são autoderrotistas, são negativos, que vão interferir nas nossas emoções. Vamos dar um exemplo prático sobre isso, de como esses pensamentos automáticos negativos influenciam nessas emoções. E esses pensamentos automáticos, é interessante o quê? Eles nos dizem muito das nossas crenças, porque esses pensamentos distorcidos, eles acionam as nossas crenças. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Eu vou te falar um exemplo. Suponhamos que você passou na rua, encontrou um amigo e ele não te cumprimentou. Você olha e pensa, nossa, ele não quer ser mais meu amigo? Esse é um pensamento, uma cognição. E qual o sentimento? Nossa, eu fiquei triste. Aí eu vou embora para casa, poxa, meu amigo não quer ser mais meu amigo. Essa mesma situação, você pode passar, o amigo não cumprimenta você e você vai pensar assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa com ele? Meu Deus, eu vou ter que conversar com ele, o que eu fiz? Qual a emoção? Ansiedade. Eu fiquei ansioso, eu fiquei apreensivo com aquilo. Eu posso também passar por esse amigo na mesma situação e pensar, quem que ele pensa que ele é? Ele tá achando o quê? Ele que vai, me espere, ele vai ver. Eu vou fazer a mesma coisa com ele. Qual a emoção? Raiva. E eu vou me comportar ou agredindo, vou me comportar agressivamente. E eu posso também, diante da mesma situação, passar pelo amigo, e ele não te cumprimentar e você falar, ele nem me viu. Tá. Não modificou nem a sua emoção, nem o seu comportamento. Foi uma emoção neutra. E você continua, depois você conversa. Ou seja, houveram 4 tipos de emoções diferentes e de pensamentos diferentes diante de uma mesma situação. Qual era a situação? O amigo que não cumprimentou. Então, e esses pensamentos, né, dizem muito dos nossos esquemas. O que são esquemas? É um conjunto de crenças que a gente vai aprendendo e vai internalizando ao longo da nossa vida nas relações, inicialmente nas relações parentais, com os nossos pais, com a nossa família núcleo, nas nossas relações com a escola, com a sociedade, tem o viés cultural também, a gente vai internalizando esquemas que ao longo do nosso desenvolvimento vão se tornando mais complexos
e vão ditando o nosso jeitão de ser hoje. É como eu sou hoje. Então, o meu modo de reagir, o meu modo de interpretar as coisas, o meu modo de me comportar tem muito a ver com esses esquemas que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, se eu aprendi ao longo da minha vida que eu sou um fracassado, ou seja, se eu não fui reforçado, né, a vida toda, se eu sempre me senti uma pessoa, né, que não tinha valor, uma pessoa que não era boa o suficiente, automaticamente eu vou ter uma visão de mim como um fracasso. Então, essa crença, né, de fracasso, esse esquema de me sentir fracassado, ele vai atuar nos dias de hoje, ele vai ser acionado todas as vezes que uma determinada situação me apresente no hoje. Então a pessoa ficou triste, por exemplo, diante dessa situação do amigo, ele vai acionar aquela crença que ele tem de que ele não é amado, que ele não é uma pessoa gostável, que ele não é uma pessoa que tem, digamos assim, atributos para ser gostada. Que ele não é nem visto. Que ele não é nem visto. Aí por isso a reação triste, por isso a interpretação dessa forma. E tem a questão de reforçar esses pensamentos, Regina? Sim. O que acontece? A gente precisa ter, nós seres humanos, né? O nosso cérebro trabalha para ter uma coerência cognitiva, certo? Esses esquemas, né? É algo que nos causa sofrimento, é algo que nos deixa muitas vezes angustiados, mas é o que a gente conhece. Ele nos é familiar. Então a gente tem um certo conforto. Então a gente vai estar sempre buscando no nosso dia a dia, né, situações que de uma certa forma confirmem isso para nós. De uma certa forma, eu vou buscar situações em que eu experimente isso, porque isso eu sei lidar. Ficou claro? Ficou claro. Mas você está falando e eu vou percebendo assim, como a gente reforça os nossos padrões, as nossas crenças, e a gente fica ali naquela zona de conforto. Sim, porque... É o que você falou, é o que eu conheço, é o que eu sei lidar. E aí vem a questão, como sair disso, Regina? Exatamente. Né? Quer dizer, porque é um ciclo. E a gente só consegue mudar isso, e por isso que a terapia cognitiva trabalha muito. Existem estratégias cognitivas e existem técnicas para a gente poder trabalhar esses pensamentos automáticos negativos. Porque é com base nesses pensamentos, é com base na forma como você tem enxergado a vida, como tem enxergado a si, né, que vai ver, inclusive, como você enxerga o futuro. Vai dizer como você enxerga o futuro. A forma como você interpreta tudo isso diz muito de como você se enxerga. Então, na terapia cognitiva, uma das técnicas inicialmente nós usamos é o questionamento socrático. A técnica do questionamento socrático é quando eu, diante de um pensamento negativo... Pensamento socrático, hein? O questionamento socrático é fantástico, gente. Eu falo assim, usem esse questionamento na sua vida, tá? O questionamento socrático é eu buscar um pensamento negativo que naquele momento apareceu, do tipo, ai meu Deus do céu, não vou dar conta. Ai meu Deus, esse pensamento automático, ele está fazendo o quê? Ele está acionando a sua crença de incapacidade. Então, questione esse pensamento. O que me faz pensar que eu não sou capaz? Qual a evidência que eu tenho hoje de que não seja capaz? Ah, porque na realidade todo mundo é melhor do que eu, então eu vou buscar evidências que são favoráveis a esse pensamento, mas eu vou buscar também, Fabiana, evidências contrárias. Evidências em que eu já estive em uma situação que eu consegui realizar as coisas. Evidências favoráveis, que é favorável ao pensamento, e desfavoráveis ao pensamento. E com base, quando eu tenho evidências favoráveis e evidências desfavoráveis a esse pensamento, eu vou buscar então uma resposta alternativa. Quando eu penso alternativamente, eu estou vendo de uma maneira diferente aquela situação. E quanto mais eu interpreto alternativamente, eu busco alternativas, eu fico mais flexível. Vamos dar um exemplo, olha só.
Quando você está angustiado, tem um problema que está ali o tempo todo ruminando na sua cabeça. Isso nunca acontece, ninguém tem problema. Ninguém tem, imagina, ninguém. Mas e você sabe que aquilo é algo que não tem tanta importância, mas aquilo fica ali. Fica batendo, martelando. Aí você vai e faz o quê? Você vai conversar com um amigo. E esse amigo te dá uma opinião, e essa opinião fala, poxa, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso. Quando ele fala isso e você pensa dessa forma como o seu amigo falou, a sua emoção alivia. Porque na realidade, o que ele fez? Ele te deu uma alternativa àquele pensamento que você estava tendo, àquela situação que você estava tendo. Que você naquele momento não conseguia ver que você nada, não porque conseguia fica martelando, ver. martelando e você não consegue. Exatamente, porque aí existe um padrão rígido de inflexibilidade. Eu preciso entender que um determinado pensamento, uma situação, ela não é única, ela não tem só um lado. A gente tem vários lados de uma mesma situação. Né? Se eu olhar, por exemplo, né, para minha mão, eu estou olhando a minha palma, eu estou vendo ela de perfil e eu estou vendo ela, né, de uma forma anterior, no dorso. Então são várias formas de enxergar o mesmo problema. E nós temos a tendência em usar e ficar numa rigidez tamanha que a gente só enxerga uma solução. E essa é a intenção da terapia cognitivo-comportamental. É a gente trabalhar esses pensamentos para que, quanto mais flexível eu fico, quanto mais eu deixo essa rigidez, porque o que é uma rigidez? Vamos esclarecer. É o famoso 880. Ou é isso ou é aquilo. Vamos flexibilizar, né, mocinha? É a gente pensar que entre o 8 e o 80, a gente tem 79, 78, 5. Né? Não, desculpa, 10. A gente tem outros números, outras formas de enxergar. Eu não estou nos polos. Entre o preto e o branco também. Entre o preto e o branco tem muito mais de 50 tons de cinza, não é verdade? Muito mais. Né? Então são essas nuances. E as pessoas, quando são rígidas, são inflexíveis, elas não conseguem enxergar. Né? São aquelas pessoas que agem de uma forma, às vezes, ríspida. Não, é desse jeito e pronto, acabou, não tem jeito. E aí isso causa muitos problemas de relacionamento. E às vezes é aí que você vai mostrando para a pessoa que essa forma, né, se ela se enxergasse de uma outra forma o problema, ela poderia ter um relacionamento melhor. Se eu ao invés de eu ficar enxergando que o meu marido, meu marido só faz determinada coisa, só. Eu não consigo enxergar que ele faz outras coisas que são boas também. Ele só me implica, me provoca. Ele só me implica, só provoca. Mas ela não enxerga também, as pessoas não enxergam que ele tem outros atributos, tem outras coisas que são boas. Por quê? Aí é onde existe a distorção. E existem várias distorções cognitivas que a gente comete. Gente, nós cometemos tantas distorções, nós trabalhamos também com as distorções cognitivas, que é a identificação dentro desses pensamentos que distorção você está cometendo. Uma clássica é a famosa leitura mental. Gente, é a adivinhação. A famosa adivinhação. Nossa, se ele está olhando daquele jeito para mim, ele não gostou de mim. Meu Deus, ele não gostou. Nossa, a Fabiana tá me olhando aqui, meu Deus, será que eu tô com o cabelo feio? Será que eu tô mal vestida? Será que ela tá gostando do que eu tô falando? Isso tudo é leitura mental, que é um pensamento distorcido que eu tenho, que às vezes a gente tem, em face das nossas crenças. Eu tô fazendo o quê com a Fabiana? Eu tô imaginando, adivinhando que você tá pensando isso a meu respeito. Então, que crença que está acionando? De repente, minha crença de incapacidade. Será que eu estou falando corretamente? Será que ela está gostando? Meu Deus do céu, e se ela não gostar? E eu estou aqui encantada, assim, com o tema. Então, às vezes é isso, né? A pessoa está em outro mundo, não está vendo. Não está vendo, ela não consegue por conta dessas distorções cognitivas. Essas percepções que ao longo da vida a gente vai tendo acerca das coisas, muitas vezes elas são distorcidas. Porque isso nos diz muito das crenças que eu tenho. Crença de incapacidade, né? Eu não dou conta, eu sou um fracasso, eu sou intelectualmente ruim, o outro é melhor do que eu. Uma crença de não estima, que é uma crença, né? Um esquema de que a pessoa não se sente amado. Então ela tem, né? Ela se vê dessa forma. Nós temos a crença também de inadequação,
Ai, eu me sinto inadequado, né? Eu não caibo naquele lugar. Nossa, todo mundo é melhor que eu. Não então, se encaixa em lugar nenhum. Eu não né? me encaixo em lugar nenhum. Por que isso tem a ver, essas crenças têm a ver com uma forma que ela foi tratada e como ela interpretou isso lá no passado. Como ela interpretou isso, essa vivência ao longo da sua vida. Uma outra crença que é muito comum, então é a de não estima, a de incapacidade, de inadequação e a crença de vulnerabilidade. Nessa crença, as pessoas acreditam o quê? Que o mundo é perigoso e eu não tenho recursos para lidar com isso. E aí eu tenho um sentimento de quê? De ansiedade, de medo, né? Eu me comporto evitando. Por quê? A minha crença é a vulnerabilidade faz com que eu me sinta desse jeito. E o ansioso, gente, ele superestima o problema e subestima a sua capacidade de enfrentá-lo. Entendeu? Então ele faz O problema isso. é gigantesco e eu sou pequenininho. Gigantesco. O ansioso, inclusive, ele catastrofiza muito, né? Meu Deus do céu, nunca vou conseguir. Peraí, como assim? Né? Tá sempre catastrofizando. Tá caindo uma chuva, não vai cair uma tempestade, corre, fecha tudo, vem para casa, vai acontecer um desastre, né? Tira tudo da tomada. Tira tudo da tomada. Então, isso, porque também teve algumas experiências ansiogênicas no passado. Agora, o que eu acho mais interessante é que a vulnerabilidade, né, que é essa crença, ela é uma estratégia compensatória que a gente tem, o ansioso, né, para não entrar em contato com essas crenças mais profundas. É uma fuga. É uma fuga. Por isso, geralmente, o comportamento é de evitação, de fuga, de esquiva. Porque eu não quero entrar em contato com a crença de que eu não sou amado. Eu não quero entrar em contato com a crença de que eu seja incapaz. Eu não quero entrar em contato com a crença de que eu seja inadequado. Então, talvez eu possa dizer que por essas crenças eu demoro demais para procurar ajuda. Muito. Claro. Eu vou resistindo, eu vou levando. Porque eu não preciso, eu dou conta. Eu brinco, principalmente com as mulheres, que eu falo que é a síndrome da Mulher Maravilha. Eu tenho que dar conta. Como que eu vou pedir ajuda? Eu fui criada para dar conta. Foi criada para dar conta. Né? Quer dizer, a pessoa não se permite cuidar de si própria. Por quê? O esquema, a crença qual é? Não, eu fui me ensinar que isso é normal, que isso é o que eu aprendi ao longo da minha vida. Então tá tudo bem, tá tudo ok. Mas o sofrimento que a pessoa tem, ainda mais os ansiosos e depressivos, né? O ansioso mais especificamente, né? Eu acho que o ansioso, não estou desmerecendo o depressivo, mas o ansioso ele vive o tempo todo, né? Ele não para, Ele né? não para, é um pensamento acelerado, é uma ruminação, tá sempre pensando, né? Trazendo o futuro para o presente, quer dizer, não vive nem o presente, né? E fica naquela ansiedade. E fica disfuncional. E fica totalmente disfuncional. E é exatamente todas as esferas, né? Isso, em pessoal, todas as esferas da sua vida. Profissional, de relacionamento. Perfeito. E são esses pensamentos disfuncionais e comportamentos disfuncionais que a gente trabalha dentro da terapia cognitivo comportamental. Quando eu desafio pensamentos através do questionamento socrático, quando eu uso alguns recursos, técnicas terapêuticas, né, dentro da terapia, né, eu vou mostrando, vou flexibilizando e, consequentemente, eu vou reestruturando crenças. Então a crença tem cura, né? A gente não fala em cura. O fato de eu reestruturar uma crença é o fato de eu enxergar essa crença por um outro prisma. Justamente. E elas estão lá. E foram necessárias por um tempo. E foram necessárias. Ela sempre estará lá. Mas hoje, no dia atual, no hoje, você compreende que você tem essa crença e você arruma uma nova forma de lidar com ela. Então, em situações em que a gente fica muito vulnerável, em situações de muito estresse, às vezes essa crença vai surgir novamente. Mas aí você vai ter recursos de entender que eu sei que essa minha crença de incapacidade está surgindo, né? Então, calma, eu já sei que isso muitas vezes é disfuncional, isso é um pensamento distorcido que eu tenho. Eu não tenho provas hoje que eu não daria conta de fazer a minha entrevista agora, por exemplo, né? São os desafios, que a gente se desafia. Exatamente. Então a gente aprende. Para mim é assim, durante muito tempo, até você ter consciência disso, você seguia aquele caminho. Sim. Você fazia no automático, no seus automático. Pensamentos automáticos. No automático. De repente você começa, de repente não, né? Você vai ficando disfuncional. Quando você procura
a terapia cognitivo-comportamental, você aprende, ressignifica, mas em algum momento da vida você volta. Sim. Aí você percebe que você voltou, que essa crença existe, mas você já tem recursos. Exato, para lidar com ela. Para lidar com ela. Exatamente. Perfeito. Isso é o que faz sentido. Então, quando o paciente chega até mim, que a motivação de gravar esses vídeos, de falar desses processos terapêuticos, esse é o ponto, Regina. Porque em algum momento você pode precisar de uma medicação. Mas se esse processo não for feito junto, se esse conhecimento do que me adoeceu, do que está me adoecendo, e você não conseguir desenvolver ferramentas para lidar com isso, aí vem a questão, vai e vem com a medicação. Exatamente. E você não consegue lidar com isso. Claro que tem uma resistência, tem um medo, ainda existe um preconceito, mas quando as coisas caminham juntas, a chance de sucesso é muito maior. É muito maior. E não é um sucesso meu, é um sucesso do cliente. Do paciente, exatamente. Você fica mais alegre, mais feliz, você alcança mais seus objetivos em todas as esferas. Todas. E é interessante que essa felicidade, quando você me traz, vou trazer um exemplo. Recentemente, uma paciente minha que mora no Rio de Janeiro, ela não mora no Rio, ela mora no interior do Rio de Janeiro, e ela precisava ir ao Rio de Janeiro. E ela tem carro, 300 quilômetros de distância. E ela pegou e falou assim, não, eu não vou de carro. E por que você não vai de carro? Porque eu tenho muito medo. Não só de pensar que eu vou de carro e, meu Deus, desespero. Aí quando você começa, vamos identificar quais os medos você tem? Né? Ela foi trazendo os medos que ela tinha, né? Uma paciente que está em processo terapêutico há um bom tempo, e aí ela trouxe os medos. O medo, um deles, era medo de dormir no volante. O segundo medo era medo de se perder no caminho. Né? Então, e o outro medo era também de como ela iria, dentro do Rio de Janeiro, uma cidade daquela, né, como é que ela ia se locomover. Então, a gente pensou juntas, lógico que mais ela do que eu, em o que ela poderia fazer, que estratégias ela poderia usar para poder vencer esse medo. Aí ela pensou, com relação ao sono, ela fez uma garrafa de café para dormir. Colocou músicas também agitadas para ela poder cantar música que ela gostava. Com relação ao medo de se perder, ela procurou fazer o quê? Ela tinha uma amiga que era, acho que policial federal, rodoviário, ela perguntou qual que era o trajeto melhor, aonde que ela poderia ir, porque ela tinha medo de cair, né, na linha amarela, vermelha, não sei qual. E aí a pessoa indicou para ela o melhor roteiro e ela fez isso. Chegando lá, a mesma coisa. Mas, Fabiana, você não tem noção da felicidade dela quando ela chegou no Rio de Janeiro. Gente, você não tem. Ela falou assim, gente, é uma liberdade que a gente experimenta. Ela falou, não, agora eu vou para qualquer lugar. Autonomia, né, Regina? As pessoas estão ficando cada dia mais presas no medo. E estão com medo de ter medo. Exatamente. Tem muitos pacientes que estão nessa fase, que chega para mim, é o medo de ter medo. Então, como lidar com esse medo? A medicação, ela funciona de uma forma que te ajuda, eu falo que é uma ajuda para o processo terapêutico. Exatamente. E eu acho que quando você traz o medo, é importante a gente falar o seguinte, o mais importante é nós enfrentarmos o medo, não é verdade? Só que não é fácil enfrentar o medo. Eu entendo o quão difícil é para as pessoas enfrentar seus medos. Porém, a gente pode enfrentar o medo passinho por passinho. Vamos imaginar a seguinte situação. Se nós pudéssemos comer um elefante, a gente não consegue comer ele de uma vez, não é verdade? Mas se eu cortar ele em pedacinhos e eu vou comendo pedacinho por pedacinho, uma hora ele vai acabar. Então, visualize isso como os problemas. Se eu tenho um problema, eu coloco ele no papel e vou, digamos, esmiuçá-lo. E sempre começar dos mais fácil, da parte mais fácil, para o mais difícil, até eu conseguir atingir a minha meta, que é resolver o problema. E essa é um outro trabalho que a terapia cognitiva faz. É o treinamento em habilidades para a resolução de problemas. O ansioso, o depressivo, ele tem muita dificuldade de resolver problemas. E na medida que a gente faz esse treino, né, que a gente estabelece um problema, estabelece uma meta, a gente vai estabelecendo submetas, que é o quê? É o destrinchar, é o como eu vou fazer para chegar e resolver essa situação.
certo? Então, se eu tenho um problema, a minha meta é sempre o inverso desse problema. Então, o meu problema, se eu estou gorda, a minha meta eu quero emagrecer. Então, a submeta seria, o que eu vou fazer? O que eu quero? O que eu preciso fazer para atingir a minha meta, que é emagrecer? Então, eu vou estabelecer metas que sejam realistas, que sejam claras. Se eu tenho que perder 20 quilos, eu não posso perder 20 quilos em 2 meses. Né? É uma meta irrealista e a chance de você fracassar é muito grande e aí você permanecer com o mesmo problema. Exatamente. Então, a gente reforçaram a crença. E vai reforçando a crença de que você não dá conta. Então, a gente faz uma meta, submetas que sejam, inclusive, possíveis de você fazer. Então, eu começo, por exemplo, buscando um nutricionista, eu estabeleço uma meta de perder 20 quilos em um ano, perdendo 2 quilos por mês, que é uma meta que é alcançável. Eu vou destrinchando isso até eu atingir. E aí, nesse meio tempo, como é que a gente faz? A gente estabelece esse cronograma. Quando a pessoa não consegue, a gente vai trabalhar exatamente qual foi a dificuldade. Né? Por quê? E sempre quando a gente não atinge, é importante a gente ter como referência o quê? Por exemplo, principalmente em caso de emagrecimento, se eu tenho uma meta e eu acabo passando na porta de uma padaria e vejo, nossa, eu preciso comer essa torta, né? Mas se eu começar a pensar, né? Comer a torta me ajuda ou atrapalha a atingir minha meta? Então, o meu foco sempre é a meta. Ah, Regina, mas acontece que hoje eu tive um dia tão difícil. Foi tão complicado. Nossa, eu estava numa bad. Eu mereço. Eu mereço. Aí nós chamamos isso de cognições de permissão. Pensamentos que te permitem comer o bolo. Entendeu? Que te autorizam. Exatamente, que autoriza você a fazer isso. E esses pensamentos, né, essas cognições de permissões, são diretamente um boicote à sua meta. Você não atinge. Autossabotagem. Então é uma autossabotagem. Então eu posso, eu não tenho uma torta grande, tudo bem, eu tô com muita vontade, eu não preciso comer a torta inteira. Eu vou pegar um pedaço para satisfazer a minha vontade, mas eu não vou comer porque a minha meta é emagrecer. Né? Porque se a gente pensar a longo prazo, o que eu vou ganhar se eu emagrecer? Qual é o meu objetivo com isso? Não é somente estético. Eu tenho que avaliar o ganho que eu vou ter com relação à saúde, o ganho que eu vou ter, por exemplo, se você tem filhos, a facilidade com que você vai poder, né, pegar o seu filho. Né? Eu falo isso, gente, porque eu faço academia para cuidar do meu neto. Para pegar o meu neto no colo, porque ele tem 15 quilos, o rapazinho, né? Então, se eu não fizer exercício... Então, eu malho, porque eu não gosto muito, né? Mas, assim, é necessário, porque eu também não quero, lá no futuro, ter uma velhice prejudicada no sentido, assim, de ter uma dificuldade de mobilidade, de ficar, sabe? Então, a gente tem que ter um objetivo a curto e a longo prazo também. Justamente. Não é verdade? O que eu percebo, Regina, é que nós estamos cada vez mais imediatistas. Cada vez mais imediatista. Eu quero emagrecer 20 quilos em 2 meses. Porque a pessoa não pensa no quê? No processo. E não tem como eu pular etapas. Justamente. Porque quando se eu pular etapa, eu não causo sofrimento, eu não causo desconforto, não é verdade? E aí a pessoa mantém o comportamento. Eu não consigo emagrecer. Mas o que ela efetivamente fez para emagrecer? Nada. Nada. Né? Então, às vezes até planeja. Planeja, mas não faz. Não executa. Mas não executa. Então, por isso, que bom que você traz isso, porque é importante que quando a gente faça um planejamento, a gente utilize de algumas técnicas para que a gente possa realmente fazer. Para que eu possa realmente criar um hábito, por exemplo, de ir para academia. Não adianta eu fazer academia e buscar uma academia que é 10 quilômetros da minha casa. As chances de você fazer academia são pequenas, você não vai fazer. Então procure uma academia que esteja no caminho do seu trabalho, para que você aumente as chances de você fazer. Que fique mais funcional, Que fique mais funcional. Porque o próprio fato de eu buscar uma academia longe da minha casa... Já é uma justificativa para eu não ir. Tá vendo, tá longe, eu tô cansada, hoje não vai rolar. Aí amanhã, a mesma coisa. Aí o processo não acontece. Aí quando eu vejo, eu paguei 6 meses de academia e fui 2 vezes. Exatamente. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos. Ele fala muito disso. Ele é muito interessante que ele fala dessa questão, né, de como tornar hábitos
como formar novos hábitos e formas de fazer. Muito bom, muito interessante. Agora vamos num ponto que os meus pacientes especificamente me reclamam muito. Não gosto de ficar fazendo tarefinha. Como que a Regina, com seus pacientes, lidar com isso? Porque eu vejo que é uma trava, que é um obstáculo, Sim, né? sim. Já tenho muitas tarefinhas, doutor. Não quero fazer mais tarefinha. Então é meio... Eu vejo como uma autossabotagem para não passar pelo processo. Mas o objetivo aqui é esse, é desmistificar. Sim. Não necessariamente é uma tarefinha, Regina. Fale para a gente sobre isso. Dentro das técnicas, né, existem muitas tarefas que a gente passa entre uma sessão e outra. Isso na TC padrão, que é aquela TC bem estruturada, a TC que tem no máximo 24 sessões. Então a gente tem objetivos específicos, problemas específicos para serem resolvidos. E aí é necessário, por isso que existem pessoas que se adequam a essa TC. Eu, particularmente, como eu tenho visto muito isso na minha prática, as pessoas, não, Regina, não passa tarefa não, pelo amor de Deus, né? Eu não gosto. Então, o que eu faço? Não deixo de pedir, a gente não pode deixar de pedir. Por exemplo, eu peço muito que as pessoas registrem os pensamentos automáticos negativos que ela tem. Como é que eu vou identificar isso? Sempre que quando há uma mudança de emoção, tem um pensamento ali, martelando, latente. Então eu peço, olha, anota para mim que pensamento você teve quando o seu humor mudou. Aí chega na sessão, já não notei não. Nossa senhora, não notei. Às vezes não quer nem ir porque não fez, né? Às vezes acontece. Porém, então o que eu fiz? Como existe essa resistência, então eu trago as experiências dele do dia a dia e na própria sessão mesmo eu vou identificando junto com ele o pensamento que ele teve, a emoção que ele teve diante disso, o comportamento que ele teve ante aquele pensamento e aquela emoção, e ali nós vamos trabalhando. Tem tarefa de casa também? Tem algumas tarefas comportamentais, né? Tarefas que quando o paciente me traz alguma coisa que está incomodando, a gente vai junto, vamos tentar essa semana fazer isto? O que você acha? Não, vou tentar, então ok. Mas não é nada obrigatório. Sabe por quê? Eu entendo que o processo terapêutico, né? Eu falo que as pessoas são corajosas de ir para terapia, né? Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Eu falo que são todos os pacientes meus são muito corajosos, porque eles estão entrando em contato, né? Com aquilo que mais incomoda, com as suas dores, exatamente. Então, precisa de muita coragem para poder fazer. Exatamente. Eu admiro quem faz a terapia. Então, eu não quero tornar esse processo algo ruim, algo que seja mais um peso para aquela pessoa. Não é essa a minha intenção. O processo terapêutico ele tem que fluir de uma maneira que traga bem-estar, que a pessoa possa refletir sobre como aquele comportamento, como aquela forma de pensar tem prejudicado, aquela forma de ver a vida, né? O jeitão que ela está tendo na forma de lidar com as situações e as relações do dia a dia, estão interferindo. Porque ela chega e falando, olha, eu não estou gostando, eu estou ficando muito irritada, e as pessoas estão se afastando de mim. Então isso está trazendo um sofrimento para ela. Então vamos trabalhar em cima disso, vamos ver o que dá para a gente poder fazer para diminuir um pouco esse sofrimento e melhorar a relação dela de uma forma mais tranquila. Então agora eu vou falar de uma coisa que a gente fala aqui no processo terapêutico, a fala é curativa, né? Sim. O falar. E você trouxe um elemento que eu gosto muito, que é a escrita. Sim. Registre os seus pensamentos. Fala um pouquinho para o pessoal entender como é que funciona essa questão de eu pensar e escrever e depois ler o que eu pensei. É perfeito. A gente insiste na escrita dos pensamentos negativos, por quê? Quando eu escrevo, e a escrita ela é terapêutica, né? Eu passo a prestar atenção no que eu vou escrever. Então eu escrevo, e às vezes o que acontece? Muitos dos meus pacientes que escrevem, quando eles escrevem aquilo que eles estão pensando, muitos deles falam, como é que eu estou pensando num negócio desse? Percebem a falta de lógica daquele pensamento. Porque como eles são automáticos, Fabiana, eles não têm muita lógica. E então, a gente não percebe isso conscientemente. E a gente não percebe conscientemente. E aí quando eu escrevo, quando eu coloco no papel, eu vou escrevendo, eu até tive uma paciente que não queria escrever e começou a escrever, e ela depois lendo, ela falava, gente, não tem lógica, eu estava escrevendo, como é que eu estava agindo desse jeito? Eu já ouvi a seguinte questão,
quem foi que escreveu isso aqui, porque eu não consigo entender. Exato. Não era o que eu queria falar, e o que está escrito aqui parece que não tem... Parece que tem uma desconexão, às vezes, exatamente, é uma desconexão, acho que você usa a palavra correta. Por isso a gente chama isso de metacognição, é quando eu começo a pensar sobre a forma que eu estou pensando, e a escrita ela possibilita isso também. A questão de você estar atenta ao que você está pensando é exatamente para você observar de que maneira você tem interpretado a vida, as pessoas, o mundo de um modo geral e a si mesmo. A gente tem a tendência, sabe aquela pessoa pessimista que só enxerga as coisas negativamente? Poxa, que padrão eu estou tendo? Porque são esses pensamentos que fazem você agir de determinada maneira. Então aí a gente começa a perceber o porquê que às vezes a gente fala uma coisa e na comunicação a pessoa entende outra, porque a gente está achando que está sendo objetivo e focal, mas o seu pensamento, e a escrita traz isso, não está sendo assim. Não está então sendo. Eu cobro do outro um entendimento que eu não estou tendo, e eu quero, Regina. Por que você não entendeu? Você foi tão claro. Exatamente, exatamente. E eu percebo isso. Não, eu fico com raiva de você. Exatamente. Nos relacionamentos é isso. Eu fui tão clara com você. Como tô cansada você não de entendeu? repetir. Eu falei isso pra você, não é verdade? Como que você não entendeu? Mas o outro entendeu, teve uma outra percepção do que você falou. Uma outra interpretação. E nos relacionamentos isso é muito comum. Não, porque a forma como você fala com ele aperta lá um botãozinho vermelho daquela crença que ele tem. Nossa, que absurdo. Nossa, ela falou um negócio que atingiu em cheio. Quem ela pensa que é? Aí a pessoa já nem escuta mais, né? Não. Porque tá com raiva. E ela não tem noção de que botãozinho foi, porque você não consegue falar. E aí... Exatamente, então, porque esse botãozinho tem uma história lá atrás, entendeu? Tem uma historinha. Que eu não tenho noção do que é. E o outro não tem noção. Aí eu falo que os nossos problemas são de comunicação. Sim, comunicação. Né? E a comunicação tem vários aspectos. Né? E uma outra situação que nós teremos que falar, mas assim, em várias ocasiões. É o que eu quero comunicar para o outro. Às vezes eu comunico e o outro entende de uma outra maneira. E às vezes eu faço consciente isso. Eu falo de um jeito que eu sei que vai provocar, mas eu falo de um jeito doce, Regina. Sim. Porque eu sou boazinha. Sim. Você que é o chato, você que não entende, Regina. Credo, velho, eu tô cansada. Eu não falei assim com você. Quando que eu tava... Fui irônica? Eu não estava brigando, eu não estava irônica. Claro que foi. Né? Mas o outro percebeu desse jeito. E aí é onde a gente tem que melhorar a comunicação para ver qual foi o entendimento, qual foi exatamente o que você quis dizer com aquilo. Na cognitivo-comportamental, além da fala e da escrita, alguma outra observação que você faz, que você usa? Eu acho importante o uso das técnicas de relaxamento, né? A gente usa muito técnicas de relaxamento progressivo, a gente usa a técnica de respiração, a respiração diafragmática, para mim, é condição sine qua non para diminuir um pouco, né? É muito importante para diminuir a ansiedade. A pessoa nem percebe que respira, Regina. Às vezes na consulta, sim, eu que não faço cognitivo comportamental, a pessoa começa a falar assim, aí ela perde o fôlego, ela dispara, aí fala assim, respira, pausa, respira. Sim. Ela fica toda tensa, Sim. tá travada, e é o tempo inteiro, aí você fala, respira, a pessoa relaxa. Isso, por isso que na terapia a gente faz o treino respiratório, né, ensinando para o indivíduo como é uma respiração diafragmática, e lá é importante que as pessoas vejam a diferença quando elas respiram diafragmaticamente, né, e quando elas respiram, né, a respiração do ansioso. Do ansioso, exatamente. Aí você treina. Uma outra é a questão do treinamento, do relaxamento progressivo, né, que a gente vai mostrando. Além de melhorar a consciência corporal, você vai verificando quando eu fico tenso, quando eu tensiono e quando eu estou relaxado, para você aprender. Tem estratégias, né? Tem uma estratégia para ansioso também, que é uma estratégia acalme-se. Tem cartões de enfrentamento que a gente usa, né? Que é o sujeito trazer alguma forma de pensar alternativamente quando houver um pensamento recorrente, de que maneira ele poderia pensar quando ele, né? Ele colocar e ele perceber, ele ler aquele cartão. Né? Então são várias técnicas que a gente usa, técnica de vantagem e desvantagem, tomada de decisões, torta de responsabilidades, para a gente poder verificar, inclusive, quando há uma distorção cognitiva, que é a personalização,
A gente usa muito a torta de responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade nisso? Porque eu atribuo a minha... Não, a culpa é minha, né? Então vamos fazer uma torta de responsabilidades para ver isso. Então são várias técnicas que a gente usa, que são, né? Que a gente poderia ficar aqui a manhã toda falando sobre isso. Então, a cognitivo comportamental, para qualquer pessoa, tem alguma restrição? Como é que funciona? A terapia comportamental, cognitivo comportamental, é para qualquer pessoa. Lógico que a TC padrão, que é aquela que eu falei para você, né? Que ela é mais específica, ela é mais para casos de transtorno do eixo 1, ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Tem, né, alguns transtornos de personalidade especificamente, que eles são mais longos, o tratamento é mais longo, e aí a gente usa, né, uma outra abordagem associada às técnicas da terapia cognitiva para tratar esses transtornos, que é a terapia do esquema. Segundo essa terapia... Isso a gente vai falar depois. Ah, tá. É verdade. Ela quer falar tudo de uma vez. É verdade, pronto. Outra pergunta, Regina. Você falou... Sempre me pergunta, quanto tempo eu vou ter que ficar fazendo terapia? Quanto tempo dura? Tem essa média ou como que funciona? Sim, tem essa média de 24 sessões, que é mais ou menos 6 meses, mas esse tempo de terapia vai muito do sujeito, muito da pessoa, do meu cliente, paciente. À medida que eu vejo que a pessoa está mais flexível cognitivamente, que ela tem enfrentado as situações com mais, né, tranquilidade, ela está fluindo mais, com mais leveza, né, a gente pode pensar numa alta. E aí a gente faz um espaçamento de 15 em 15, depois uma vez por mês, e até a pessoa se desligar. Mas tem pessoas que gostam de estar o tempo todo aprendendo sobre si. Então isso é muito do paciente. Então, deixa eu ver. Mas assim, 3 meses, eu não acho que 1 mês seja suficiente. Não, eu acho que tem que ser no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses de terapia. Tá, mas a TCC padrão, pelo que você me falou, ela trata... Isso eu acho que o meu cliente, ou a maioria das pessoas, não consegue entender. Você procura, igual a gente exemplificou quando a gente estava conversando aqui em off, por um pânico. O paciente está com um pânico ou com uma fobia. Sim. Então você vai para tratar isso e você tem um esquema de tratamento. Sim. Nesse processo, você começa a perceber que a gente não é só um pânico ou uma fobia. Exatamente. Então a gente vai se descobrindo e aí nesses processos você pode ficar mais tempo, depende do que o cliente está querendo. Exatamente. Até onde ele quer chegar. Isso. Até onde ele quer se melhorar. Porque aquele problema do pânico foi resolvido, tá tranquilo? Então tá, não. Mas surgiu uma outra situação que eu acho que eu quero resolver também. Então, como ele está no processo, né, ele fica mais acessível, ele mais disponível para resolver essas questões. Porque aí eu digo que ele aprendeu que é para ele. Exato. Que é por ele, que ele vai ficar mais funcional. Eu falei, gente, que todo mundo hoje quer ser mais eficiente. Sim, mais funcional, e tem uma mais galerinha eficiente. aí que gosta de estudar por um concurso. Ontem minha filha fez uma observação que eu achei fantástica. Mãe, todo mundo tem TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH, porque ninguém tem foco, ninguém tem concentração. Então, meio que a gente está arrumando essas muletas para se enquadrar numa caixinha, que não necessariamente é assim, Regina. Exatamente. Porque eu quero resolver. Então, eu estou procurando uma doença para me encaixar. Sim. E às vezes o paciente chega para mim isso. Eu procurei no Google, doutora, e eu vi lá que eu me encaixo nessa doença. Eu falo, gente, na saúde mental, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de depressão. A gente não é uma coisa uniforme, Sim. A gente não é perfeito o tempo todo. Sim. Então a gente procura a gente se encaixa em vários transtornos, na verdade, em muitas características dos transtornos. Se você for ler o CID-10, DSM-4, nossa, eu sou isso, não, eu sou isso. Mas então é muito disso que você está falando. E eu falo que essas classificações é um jeito que a gente arrumou para estudar. Então você coloca ali para ficar didático, para a gente conseguir lidar com isso. É igual as personagens, a gente tem um pouquinho de cada. Sim, e o Google ele traz muito disso. As pessoas chegam, olha, eu tenho transtorno bipolar. Eu sou isto. Já chega, eu sou isso. Diagnosticados, autodiagnosticados. Se autodiagnostica, exatamente, e isso é o que determina a vida dele. Então, inclusive, eles usam como justificativo para manter determinados comportamentos. Sim, porque eu estou adoecida. Olha, eu tenho transtorno, por isso que eu estou agindo dessa maneira. Você tem que me entender. Eu estou agindo desse jeito, você não entende que eu tenho transtorno bipolar?
não é verdade? Então, assim, o diagnóstico ele é importante para poder nortear o seu tratamento, mas ele não determina quem a pessoa é. Você não é o transtorno bipolar, você não é a depressão, você não é. E nem é sua crença. Nem é sua crença, nem é seus pensamentos, exatamente. Agora, acho que para não alongar muito, eu vou terminar com essa... Eu vejo muito nós falando sobre isso, os psicólogos, os terapeutas, essa afirmação. Você não é os seus pensamentos. Só que isso é muito difícil para a pessoa entender. Como que você consegue dizer ou chegar até seu paciente com essa afirmação? Você não é seus pensamentos. Olha só. Porque eu passei a vida inteira achando que era, Regina. Sim, e é assim, não é seus pensamentos e não é também totalmente a sua emoção. Você não é só o que você sente. Você pode estar sentindo que você está triste, mas necessariamente às vezes você não está triste. Às vezes é alguma situação. Então a gente tem que começar a entender. E o pensamento, você não é seu pensamento, por quê? Não é ele que determina quem você é. São nossas atitudes, nossas ações. Porque eu posso pensar, Fabiana, infinitas coisas a meu respeito, a respeito do outro. O meu pensamento ele é livre. Mas o que determina e o que caracteriza é como eu ajo e como eu faço diante de determinado pensamento. Às vezes as pessoas chegam assim, nossa, eu tenho tido uns pensamentos, né, de que eu matando pessoas, eu brigando com pessoas. E às vezes eu pergunto, né? E você faz isso? Não, nem faço. O fato de eu pensar que eu estou maltratando pessoas não quer dizer que eu seja essa pessoa. O que vai determinar se eu sou ou não é o que eu faço com esses pensamentos. Não sei se eu respondi. Sim, acho que começa a ficar mais claro, porque eu acho que existe uma barreira que a gente tem natural porque é um processo complexo. Então, quando a gente vem para o processo terapêutico, começa a se desmistificar isso, Sim. A entender isso. E a vida começa a ficar mais leve, hein? Muito mais leve. Gente. Essa é uma fala que eu escuto dos meus pacientes. Nossa, gente, parece que tirou um peso. Eu estou tão mais leve. Estou tão melhor agora, eu estou conseguindo respirar. Respirar. Então, assim, isso para mim não tem preço. Para mim também porque não. Isso, essa percepção de que eu posso levar a minha vida de uma forma mais leve, de fluir melhor, sem tanto peso, né? Sem tanta angústia. Sem tanta raiva, sem tanto medo, sem tanto ranço, Regina. Exatamente. É isso mesmo, perfeito. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Para mim não tem satisfação melhor do que ver meus pacientes falando isso. Porque esse é o meu objetivo com o processo terapêutico. É promover essa tranquilidade, essa paz, esse bem-estar, esse autoconhecimento, sabe? Porque as pessoas chegam para nós, Fabiana, assim, falam assim, nossa, eu acho que eu sou uma pessoa muito má, e sofre por isso, porque às vezes tem algum pensamento distorcido e acham que eu sou assim, não é? Sou ruim mesmo, que eu sou ruim, e se for também, vamos tentar melhorar se isso está te incomodando, né? Uhum. Mas é tão bom quando a pessoa, então isso é normal a gente pensar desse jeito? Eu não sou o único que faz isso. Eu não sou o único que pensa assim? Não. Muitas pessoas têm pensamentos ruins. A grande questão é o que eu faço com esses pensamentos. Com todos eles, né? Com todos. Com qualquer pensamento. Então o segredo é como você tem pensado ultimamente? Como você tem vivido ultimamente? Que tipo de padrão de comportamento, de pensamento você tem tido? Como você se vê? Como você enxerga o outro? E como você vê o futuro? Regina, foi lindo, maravilhoso. O dia que eu convidei a Regina, ela falou assim, eu queria... Não sei se eu vou corresponder às suas expectativas. Eu disse, já correspondeu. E é isso. Gratidão. Crianças, né? Olha as crianças. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Eu espero ter esclarecido de alguma maneira um pouquinho do que é o processo terapêutico dentro da TC. Né? E estou aí, do que vocês precisarem, estou à disposição para responder dúvidas e alguns questionamentos que vocês tiverem. Como que eles podem te achar, Regina? Eu trabalho no Espaço Recriar, minha clínica fica na Alameda Ricardo Paranhos, número 799, sala 124. O telefone para contato é
859-2811, é o telefone da minha secretária, e o meu pessoal é 999758617. Será um prazer poder ouvir você. De qualquer forma, o contato dela vai estar também na descrição do vídeo. Todo mundo pode, quem quiser, pode encontrar a Regina. Você vai gostar. Obrigada. Tá? Quem curtiu, né? Quem gostou, dê um like aí. Por favor. Compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam entender e possam procurar uma ajuda. Muito obrigada. Obrigada.